A gente nunca sabe quando o mundo vai mudar, mas sabemos que o jeito de empreender precisa acompanhar essas mudanças. E se o digital chegou para aproximar e transformar empresas, modelos de negócios, profissões, regras e realidades, o Sebrae muda também. Somos cada vez mais modernos, próximos e conectados. Sabe por quê? Porque em meio a tantas mudanças e inovações, uma coisa não mudou. O nosso propósito de promover o empreendedorismo que transforma na sua empresa, no seu bairro, na sua cidade e na economia do nosso estado. Vem com a gente, Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Muito boa noite, Sebrae, muito boa noite, empreendedores e empreendedoras desse estado. Estamos iniciando mais uma transmissão direto do Sebrae Novo Hamburgo. Este é um evento híbrido. O bacana desse tipo de evento é que a gente consegue trazer alguns parceiros aqui dentro do nosso espaço e, obviamente, a gente consegue também fazer com que o pessoal que está em casa, em todos os cantos do Rio Grande do Sul, tenha a oportunidade de apreciar este modelo de eventos, né? A noite de hoje ela é bem especial para nós, porque a gente consegue fazer uma entrega de valor, que é um dos propósitos dentro da estrutura do Senac, do Sebrae, desculpa. É porque a minha antiga casa era o outro S. E aí a gente tem vários parceiros aqui desse outro S e a gente acaba ato falho, né? Estamos no Sebrae, só para ficar claro. Então, muito bem-vindos. A gente consegue, então, a partir deste momento, fazer várias interações e entregar, junto com uma das grandes parceiras que o Sebrae tem dentro dessa caminhada, a Patrícia Palermo, fazer com que a gente consiga entender um pouquinho dos cenários para 2022. Sem muitas delongas, então, já aproveito para apresentar, então, essa super fera que vem hoje nos brindar com um pouco da sua experiência e do seu conhecimento. A Patrícia é mestre, doutora em Economia Aplicada pela URGS, já escreveu livros, é uma mulher que inspira, ela presta vários serviços, então, aqui para o Sebrae. Muito boa noite, Patrícia. Qual a sua expectativa para hoje? Boa noite, Jô. Eu estou muito feliz de estar aqui, de vendo pessoas em 3D aqui com a gente, né? E tendo um monte de gente em casa assistindo também. Eu tenho certeza que um evento que nem esse tem uma energia diferente. E quem está em casa consegue entender essa energia também, né? Porque consegue entender o que está acontecendo aqui. Então, eu estou muito animada com a noite da gente aqui, mesmo que a gente vá falar sobre um cenário econômico que é um tanto turbulento para todos nós, né? Vamos lá. Mas a ideia é essa, né, Patrícia? Eu acho que a gente conseguir entregar um pouquinho dessa visão para o próximo ano, fazer com que os nossos colegas empreendedores e empresários consigam vislumbrar um horizonte, né? Eu acho que é bem importante. E já aproveito aqui fazendo uma pergunta já de cara, assim. E o trânsito, Patrícia? Hoje eu cheguei aqui plenamente. Consegui fluir, tranquila, chegou num tempo que estava o tempo hábil, então a gente já começou bem, tá? Então vamos começar com esse mesmo pé direito e vamos tocar a noite nesse mesmo sentido. Perguntei do trânsito porque ela chegou bem cedo aqui, pessoal. Ela estava tão preocupada e não conseguia. A Patrícia vem de uma outra cidade, então estava bem preocupada em chegar aqui no tempo. Então chegou bem, chegou saudável, chegou feliz. Com certeza. Trouxe muita luz aqui para nós, né? E eu vou nessa linha pegar esse teu gancho e falar o seguinte. Diante de um cenário que a gente está tendo, né, um tanto nebuloso aí, qual é a ideia dessa noite? A ideia dessa noite não é dissipar a neblina, mas talvez acender alguns faróis para a gente conseguir enxergar o que tem à nossa frente. Quando a gente consegue identificar o que tem à nossa frente, a gente evita algumas colisões. E eu acho que é essa a pegada da noite. A gente entender em que estrada a gente está andando, para saber em que velocidade a gente pode andar e evitar todos os buracos que vão aparecer aí na nossa pista, tá bom? Trazendo luz para este momento, então, cenário econômico, planejamento e acesso a crédito. Patrícia, por favor, a casa é sua. Então tá bem, obrigada, Josi. Gente, então, que está aqui hoje, né? Muito obrigada por vocês terem gastado esse tempo, sair das suas casas para vir aqui e obrigado também para quem está em casa nos assistindo. A gente vai conversar um pouquinho aí em torno de 1 hora a respeito do cenário econômico. Eu já falei para vocês anteriormente, né, que a ideia aqui não é a gente transcrever um cenário cor-de-rosa, não é essa a ideia, né? Porque isso seria até mentiroso. O que a gente vai tentar fazer é ter uma visão realista
do momento econômico que a gente está vivendo, para a gente estar mais preparado para tomar decisões melhores. Como é que vai ser aqui a nossa conversa? Eu vou começar falando um pouquinho do cenário internacional, depois eu vou ir para o cenário nacional, e depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre as questões micro mesmo, das questões de relação que existe entre empresas e consumidores, empresas e sistema, por exemplo, financeiro, né? E como é que a gente pode agir para a gente entender que esse momento é um momento diferente daqueles momentos que a gente viveu anteriormente, tá bom? Então, vamos começar aqui falando do cenário internacional. Vamos ver aqui o meu passador de slides. Vamos ligar ele e vai funcionar. Funcionou. Vou começar aqui pensando numa coisa muito importante, que é o seguinte. A gente tem hoje, né, uma dinâmica no mundo que está cada vez mais se desligando da pandemia propriamente dita. Isto é, a pandemia está deixando de ser o drive que determina a dinâmica da economia mundial. Isso não quer dizer que a gente venceu a pandemia, tá? Só para vocês terem uma ideia, em alguns lugares da Europa está surgindo casos. Na Ásia, especialmente lá na China, a gente tem casos, e quando tem casos, eles estão com uma política de Covid-0, isto é, tem um caso, fecha tudo. Então, o que a gente tem que entender é que, diferentemente do que aconteceu num passado não muito distante, os casos estão acontecendo, mas tanto as internações quanto os óbitos estão bem menores do que em outros momentos. Mas quando existe vírus circulando, sempre existe a possibilidade de novas variantes e surpresas podem acontecer. Mas, a princípio, a gente está caminhando para um cenário em que a Covid vai virar mais endêmica, isto é, a gente vai conviver com a Covid como algo que faz parte da nossa vida. E, portanto, a gente vai acabar se adaptando a isso. Só que a pandemia, ela é um problema que não acaba quando termina. E por que não? Porque a gente tem ainda na economia mundial muitas sequelas decorrentes desse estado, tá? E quais são as sequelas desse estado que a gente tem de pandemia, né? Vamos pensar o seguinte. Em primeiro lugar, vamos lembrar que a gente viveu o quadro mais danoso da pandemia sobre a economia em times diferentes entre o que acontecia numa parte do mundo e o que acontecia aqui. Enquanto a Europa, a Ásia sentiram isso lá no primeiro trimestre de 2020, a gente foi só sentir no segundo trimestre de 2020. Então, quando estava relaxando lá a situação, melhorando a situação lá, a gente estava piorando aqui. Quando eles estavam melhorando lá, o que começou a acontecer? Começou a recuperar a atividade econômica. E a demanda, quando veio muito forte. A demanda, quando as pessoas ficaram em casa, né, elas começaram a consumir mais bens. E esse consumo de bens, ele começou a forçar a oferta, porque se tinha restrições até do lado de produção. Quando a gente tem muita demanda e pouca oferta, o que acontece? Os preços sobem. As pessoas no mundo inteiro, não foi só aqui não, elas começaram a comprar cada vez mais pela internet. Quando elas começaram a comprar pela internet, várias dessas coisas precisavam vir de navio. Só que olha só, tragédia pouco é bobagem, né? Nos últimos 10 anos, antes da pandemia, os armadores do mundo inteiro tinham sofrido grandes prejuízos. O que aconteceu? Não tinham feito investimentos para aumentar a frota e tudo mais. Quando teve aquele primeiro momento, que foi o caos, que fechou tudo, muita gente, inclusive, desencomendou containers e assim por diante. Só que quando a demanda veio e veio forte, aconteceu que teve uma sobrecarga quanto a essa necessidade de transporte. Hoje em dia, nós temos cerca de 12,5% dos navios do mundo parados em congestionamentos marítimos. 12,5%. E não foi só isso que aconteceu, né? Aconteceu um monte de pequenos desastres. Conseguiu até encalhar um navio no canal de Suez. Lembram disso? Okay? Tudo isso vai gerando atrasos
E atrasos geram o quê? Aumento de custos, pressão sobre preços. E tem uma outra questão importante, né? Houve uma série de interrupções das cadeias produtivas derivadas seja dos atrasos, seja dos aumentos de custos, seja das faltas de matéria-prima. Tudo isso que eu estou desenhando aqui para vocês é um cenário de quê? É um cenário de inflação. É um cenário em que a gente vê preços aumentados. E aí aconteceu uma outra coisa relevante. Foi que essa inflação que já se tinha intrinsecamente ali por esses fatores todos, ela culminou junto no momento onde o mundo inteiro passa por uma crise energética. Esses dias eu escrevi nas minhas redes sociais, lá no Instagram, lá no LinkedIn, sobre os vários sotaques da crise energética. A gente conhece a nossa crise energética aqui. A nossa crise energética é uma crise de água. Falta água. Nós estamos vivendo um problema seríssimo em termos de seca, né? Nos últimos 91 anos, a gente nunca teve tão pouca chuva como teve esse ano. Se a gente tem grande parte da nossa matriz energética vindo de hidrelétricas, quando falta água, falta essa energia. E a gente tem que fazer o quê? Ir para outras fontes mais caras. Mas não é só a gente que está vivendo uma crise energética. O que está acontecendo na Europa? A Europa também está vivendo uma crise energética. Na Europa está faltando o quê? Gás. E nem chegou o inverno ainda. O que está acontecendo na Europa? A Europa é abastecida de gás, entre outras coisas, né? Ok? Pela Rússia. E a Rússia, para tentar se livrar das sanções lá dos Estados Unidos, está fechando a torneirinha. E isso está limitando, né, a quantidade disponível perto da demanda, está pressionando o preço, está limitando a capacidade produtiva. E, para terminar lá na Ásia, o que está acontecendo? A China também está mudando o seu jeito de crescer. Durante muitos e muitos anos, a China adotou um padrão de crescimento que era o crescer a qualquer preço. Tá certo? Crescer a qualquer preço. Só que agora, o Partido Comunista Chinês, ele está virando uma chave. O que ele começou a entender? Começou a entender o seguinte, ó, esse modelo de crescimento que eles tinham até então gerava muito crescimento, mas estava gerando uma desigualdade que talvez colocasse em risco a própria dinâmica política do país. O que eles vão ter que fazer? Desacelerar para sobreviver enquanto regime. Nesse processo, uma outra chave foi virada. A China decidiu ser mais verde. O que é ser mais verde? É queimar menos carvão. E o que é queimar menos carvão? É ganhar uma cota de carvão que pode ser queimada para produzir o que tem que ser produzido. E se a cota terminar e a produção não for feita? Ou compra uma energia alternativa, ou não produz. E aí não produz, interrompe outras cadeias produtivas no mundo. E aí, então, vamos fazer uma outra coisa. Agora vamos juntar tudo isso. No Brasil falta água. Na Europa falta gás. Na China está faltando o carvão. Para onde todo mundo corre? Para o petróleo. Entendeu por que o petróleo ficou tão caro? O petróleo ficou tão caro porque a demanda por petróleo no mundo aumentou muito. E, entre outras coisas, né, a gente tem uma parte lá do petróleo determinada ainda pela OPEP que abre ou fecha torneirinhas para mexer com o preço. Então, olha só, essa inflação que a gente está vivendo no mundo é uma inflação que vai fazer com que o mundo desacelere. Por quê? Porque é uma retranca. Vocês entendem isso? Isso vai acontecer tanto nos países desenvolvidos quanto nas economias em desenvolvimento. E aqui, nas economias em desenvolvimento, um destaque aqui para a China, tá certo? Um destaque aqui para a China. A China produzindo menos, a China exportando menos, a China tendo preços mais altos e, portanto, exportando cedo ou tarde inflação para o mundo. Então, esse cenário que a gente enxerga no mundo também é um cenário que vai se refletir aqui no Brasil. Um cenário de inflação mais alta para produtores e consumidores e de crescimento mais baixo. Então, a primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que entender, né?
Quando a gente tem crescimento menor, o que a gente tem mais? Concorrência. Porque todo mundo compete pelos mesmos consumidores, pelo mesmo mercado. Então, vamos falar do caso brasileiro. O caso brasileiro, eu gosto muito dessa figura aqui, que é uma figura de uma engrenagem, né? E olha só essa engrenagem como funcionaria legal, né? Essa engrenagem funciona assim: a gente controla a pandemia, a gente reativa a economia e a gente, com isso, mexe com o mercado de trabalho. Bacana, né? Tudo funciona. Pena que é só um slide, tá certo? Pena que é só um slide, né? Pena que é só no PowerPoint. O que está acontecendo? Essa nossa engrenagem que a gente está aqui, né? Tem aqui, ela está dando umas brecadas. E, infelizmente, né? O que a gente consegue enxergar aqui é que, basicamente, a gente vai ter esse ano um crescimento comparado aí com o do ano passado, que ainda paga a conta que foi feita no ano passado, mas, obviamente, né, trocando as coisas de lugar, o que devolve para uns também tira dos outros, né, mas o todo se paga. Mas olha só o ano que vem. No ano que vem, a gente dá uma desacelerada forte. Eu tenho feito essa palestra há algumas semanas já. Tem gente até que já me assistiu em outros lugares aqui falando sobre isso. E eu sempre trago para as pessoas o que a gente tem das expectativas de mercado lá do Boletim Focus, que é feito a partir da análise de assessorias econômicas do Brasil inteiro. E sabe o que está acontecendo? A cada semana que está passando, está vindo com uma expectativa de crescimento mais baixa para o ano que vem. O Itaú, hoje, já pensa numa taxa de crescimento da economia brasileira para 2022 da ordem de menos 0,5%. Isto é, essa nossa grande engrenagem que começa com o controle da pandemia está tendo alguns entraves relevantes para fazer com que a economia, de fato, engrene num processo de crescimento econômico. E qual é que é o maior dos nossos entraves? O maior dos nossos entraves é a inflação. Os preços que estão subindo. Os preços que estão limitando o orçamento das famílias e também o orçamento das empresas. E o que a gente sabe, né? Que quando preços começam a subir, assim como a gente tem febre, a gente tem que tomar um remédio para fazer com que essa febre caia, a gente toma também um remédio para fazer a inflação, os preços não subirem mais tanto. O que se faz? Se aumenta juros. Só que quando a gente aumenta juros, a gente torna quem mais caro? O crédito, que é um elemento super importante para a economia ser ativada. Mas, Patrícia, os juros estão aumentando e a gente continua vendo aí persistência dos preços, né, subindo, a inflação não está cedendo e a gente tem expectativa futura de juros ainda maiores e ainda não está cedendo. O que está acontecendo? Está acontecendo que a gente está, na parte fiscal de gastos públicos, a gente não está endereçando as coisas da maneira mais correta possível. E aí o que acontece? Quando a gente tem, do lado fiscal, fazendo uma coisa contrária à ação do lado monetário, o lado monetário tem que fazer mais força para tentar conter o que está sendo gerado via o lado fiscal. Então, esse populismo fiscal de curtíssimo prazo, que tem ainda muita questão ligada ao processo eleitoral do ano que vem e tudo mais, ele gera um custo, inclusive de curto prazo, que é o de acelerar a inflação, de forçar com que os juros sejam maiores. E a gente tem uma outra questão importante para o ano que vem, propriamente dita, que é a própria eleição. A gente não vai falar aqui sobre cenário eleitoral especificamente, mas a gente tem que entender que o cenário eleitoral é mais uma coisa que dá uma bagunçada no que está acontecendo nessa atividade econômica que está perdendo o seu fôlego. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter muito claro aqui é o seguinte: nós estamos vivendo um processo de recuperação econômica, mas lembremos-nos todos que estamos no Brasil, tá certo? Então, eu sempre digo o seguinte: o Brasil, ele tem seu crescimento econômico, né, como uma corrida com barreiras. Quando saltou a primeira, dá 2 passos, tem as barreiras seguintes. Mas como eu estou falando aqui com empreendedores, né, aqui e aqui em casa, eu vou dizer para você o seguinte:
ano passado, a gente estava lidando com algo totalmente desconhecido. O que a gente vai lidar agora, a gente já conhece. A gente conhece a inflação, a gente conhece o juro alto, a gente conhece o crescimento baixo. Tá certo? Então, não estou dizendo que não são problemas, mas são problemas diferentes. São problemas que, em tese, a gente sabe lidar melhor. E quem souber lidar melhor com ele, com certeza, né, vai se destacar frente aos seus competidores. Por isso é uma coisa importante. No ano de 2022, acertar é importante, mas não errar talvez seja até mais importante, porque nós vamos estar competindo todo mundo pelo mesmo mercado. Vamos falar um pouquinho sobre a questão brasileira, tá? O Brasil está avançando e avançando bem na vacinação. Olha só que interessante isso, né? Vou fazer um teste aqui com as pessoas que estão aqui presentes. Você sabe quem é que é o grande responsável por esse grande número de pessoas vacinadas que nós temos aqui no Brasil? Vocês jamais vão adivinhar quem eu vou chamar aqui entre nós. Para mim, o grande responsável por esse processo é o Zé Gotinha, tá certo? O Zé Gotinha é o cara, né? Eu estou falando aqui, vocês não podem ver em casa, né? Mas os olhos das pessoas aqui sorriram para mim. Eu falei no Zé Gotinha, as pessoas tiveram uma memória afetiva. Ah, Zé Gotinha, que saudade de você, tá certo? O que aconteceu? O Zé Gotinha foi um personagem muito importante na vida de todos nós. O Zé Gotinha ensinou para a gente, durante toda a nossa infância, que vacina era uma coisa boa, que vacina era uma coisa festiva. Eu vim de uma família muito pobre, com muitas limitações. O dia de vacinação era o dia de ir no parque, de ganhar pirulito, de ganhar balão, de ser feliz. Sabe o que aconteceu? Nós temos uma sociedade inteira que quer ser vacinada. E a gente conseguiu vacinar muita gente. A vacina chegou tarde e nós passamos na frente de um monte de países. Eu escrevi no passado o seguinte: 2020, o grande problema da humanidade era ter vacinas. 2021, o grande problema da humanidade foi vacinar as pessoas. E a gente conseguiu, gente. A gente conseguiu vacinar as pessoas. A gente tem mais de 70% das pessoas, da população brasileira, vacinada com pelo menos uma dose, mais de 50% da população vacinada com 2 doses, e gente como eu, vacinada com 3 doses já, né? Trivacinada. O que significa isso? Significa que cada vez que a gente faz isso, a gente diminua a potencialidade do vírus circular entre nós. E cada vez mais a gente possibilita que coisas como essa que nós estamos fazendo hoje aconteçam, tá certo? Que bom que o Zé Gotinha esteve na nossa história, que bom que o nosso povo se vacina. Quando o nosso povo se vacinou, a gente conseguiu enxergar uma queda muito relevante de uma das coisas que foram as mais importantes para determinar, né, o fechamento lá da atividade econômica lá no início do ano passado, né? Vocês lembram daqui que é a história? A gente estava falando de um vírus que a gente muito pouco conhecia, não tinha remédio, não tinha vacina, e ele tinha uma característica. Ele se espalhava muito rapidamente e contaminava um monte de gente. O que acontecia? Como ele contaminava muita gente ficava doente ao mesmo tempo e muita gente precisaria usar o quê? O sistema de saúde de maneira simultânea. Resumo da ópera. Como a gente teria muito mais gente precisando usar o sistema de saúde do que vagas no sistema de saúde, a gente poderia perder vidas que poderiam ser salvas. E foi justamente por causa dessa questão de lotar as UTIs que a gente fechava tudo para evitar quem? A circulação das pessoas e, portanto, a circulação dos vírus. Essa é aquela ideia que estava por trás dos governos. Eu adoro esse quadro aqui, porque esse quadro aqui, ele mostra como a gente saiu dessa situação aqui, que é uma situação de alta ocupação das UTIs, né? E a gente foi para essa situação toda azul aqui. Quero deixar bem claro que azul agora é bom, tá certo? Nesse caso aqui, azul é uma coisa que está bem, tá certo? Azul está bem, aqui está bem. Então, notem isso, né? A gente diminuiu muito a lotação das UTIs, e olha só que interessante, com menos leitos. Nós temos menos, proporcionalmente, gente internada, com menos leitos que a gente tinha em outros momentos. Então, a gente, de uma certa forma, está vencendo a pandemia, né? Nós não vencemos ainda, né? Então, aqui, nessa sala, as pessoas ainda estão distanciadas umas das outras, as pessoas ainda estão usando máscara, as pessoas usaram álcool gel quando entraram, né? Mas isso é o necessário para a gente continuar
tendo a oportunidade de fazer essas coisas que nós estamos fazendo aqui hoje. Dada essa notícia, o que começa a acontecer? As pessoas começam a circular. Isso aqui é um indicador de mobilidade. Olha só que interessante isso aqui. A gente já tem mobilidade das pessoas nos ambientes de trabalho em patamares superiores do que a gente tinha no pré-pandemia. Mas olha só que outra coisa importante aqui que a gente tem. Quando a gente olha aqui varejo e lazer, por mais que esteja se recuperando, a gente não sabe direito o que vai acontecer aqui dentro, mas parece que ele está ensaiando ficar por baixo, né? E a pergunta é por quê? Ou uma outra pergunta, né? Será que um dia vai voltar a ser como era antes? Tem muita gente que acha que não. E por que não? Porque muita gente desenvolveu novos hábitos durante essa pandemia. As pessoas aprenderam que certas coisas eram possíveis, tá certo? Eu vou contar duas coisas que eu acho que são interessantes, né? Uma coisa interessante é o seguinte, a gente conhece muito pouco números de comércio online, de comércio digital. Muito pouco, tá? Não existem estatísticas, por exemplo, do IBGE sobre isso. Que a gente tem alguns levantamentos. Um levantamento bem importante é um que acontece pela Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas ela faz uma sondagem com 745 empresas. Antes da pandemia, essas 745 empresas reportaram à Fundação Getúlio Vargas que cerca de 9,2% do seu faturamento estava ligado às vendas digitais. Essas mesmas empresas foram questionadas agora em junho de 2021. Sabe quantas essas empresas estavam vendendo via digital? 21,2%. De 9,2% para 21,2%. Outra questão interessante, perguntaram para o CEO dessas empresas, né, os CEOs dessas empresas, assim, vocês acham que isso aí é um movimento que só aconteceu por agora e vai voltar para o patamar que você tinha antes? Ou a gente vai continuar nesse nível? A maioria deles disse que acredita que vai continuar nesse nível. Nessa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, você sabe qual foi o segmento que mais teve vendas pela internet? Eu duvido que vocês acertem, eu duvido que você acerte em casa, né? Faça um bolão com a sua mãe, com o seu pai, vocês vão todo mundo errar. Olha só, o segmento que mais vendeu nesse período foi material de construção. Material de construção vendendo pela internet. E aí a gente fica pensando, mas por que não vendia antes, né? Essa que é a pergunta. Porque material de construção tem tudo para vender pela internet. Grande parte das coisas tem um código. A gente sabe direitinho como é que é. A gente sabe o que é o certo e o que é errado. Não tem muita diferença de tamanho, está tudo medido, está tudo especificado. Esses tempos eu fiz uma live, né, com o CEO da Telha Norte, e ele falou uma frase que eu achei maravilhosa. Ele disse o seguinte, a pandemia possibilitou uma coisa muito importante para um negócio acontecer. A necessidade do cliente e a necessidade do vendedor. Então, o vendedor teve que aprender a vender e o consumidor precisava comprar por aquela via. E o comércio aconteceu. Outra questão interessante é que muitas pessoas fizeram uma incursão digital que jamais pensariam que iam fazer na vida. Tem gente que é nativo digital, né? A gente estava, antes dessa transmissão começar, contando ali as crianças que mexiam no celular de pai e mãe e faziam compras nos aplicativos, tá bom? Mas, olha só, o meu pai tem 72 anos de idade. O meu pai tinha um celular que sequer tinha acesso à internet. No meio dessa pandemia, o meu pai decidiu que ia ter uma TV maior, já que ele ia ficar em casa, que ele ia ver as coisas numa TV bem grande, né? Aí, ele inventou que ele ia ir numa loja. Meu irmão disse, não vou deixar tu ir, não. Agora tu vai ficar aqui quietinho. Disse, mas como é que eu vou comprar? Compra pela internet. E aí, com a ajuda do meu irmão, ele foi lá e comprou pela internet. Ele comprou a TV e no outro dia ele me ligou, Patrícia, que foi, pai? A TV que eu comprei. Eu disse, o que aconteceu? Chegou! A TV chegou, Patrícia, chegou! Né? Eu disse, e aí, pai? Ela funciona, Patrícia, ela funciona! Né? Ele estava impressionado que tinha chegado e que funcionava. Sabe o que aconteceu? Uma barreira mental, pá, caiu. E quando as barreiras mentais caem, gente,
o caminho está feito. Então, olha só que importante aconteceu aqui, né? A gente está falando que o digital veio para ficar. A gente está falando de digital substituindo a loja física, mas o digital complementando a loja física. A gente luta, muitas vezes, nos sindicatos, nas associações comerciais, para abrir as lojas. O digital é uma loja aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano. A gente tem que ter uma estratégia no digital, porque as pessoas hoje procuram no digital, estão no digital. Mas essa mobilidade maior, ela é fundamental para resgatar alguns segmentos que ainda estão longe de alcançar o seu padrão pré-pandemia. E quem está ali dentro, né? Quem está ali dentro são especialmente os serviços. Então, olha o que eu vou dizer para vocês aqui também de importante. Nesse ambiente de recuperação da atividade econômica, dessa economia perdendo força, os serviços vão continuar sendo demandados e agora vão ganhar mais espaço no orçamento das famílias em relação aos bens. Sabe por quê? As pessoas estão com uma demanda muito reprimida desse tipo de ação, né? Então, existe espaço para os serviços ganharem lugar no orçamento das famílias, porque existe esse desejo. O que a gente precisa ter é uma estratégia que passe para as pessoas segurança, né? E oportunizar experiências que sejam agradáveis nesse momento que as pessoas estão com muita ansiedade. Então, isso é uma coisa importante também. Quem volta, volta com a expectativa lá em cima. Quando chega no ambiente de serviço, especialmente quando a gente está falando de hotelaria, quando a gente está falando de bares e restaurantes, essa expectativa, que muitas vezes não foi nem prometida pelo estabelecimento, mas foi criada na mentalidade das pessoas, ela precisa ser atendida. Caso contrário, a gente pode ter problemas dali para frente. Quando a gente está falando, né, de atividade econômica, notem um negócio interessante, né? Esse gráfico aqui, ele é um gráfico construído a partir do indicador de atividade diária do Itaú. Olha só isso. Esse gráfico em azul mostra a atividade econômica propriamente dita. O início lá, o fechamento da atividade econômica. Aqui são os óbitos via Covid, né? Então, notem que o dano na economia foi muito maior do que o dano sanitário, tá certo? E agora notem a segunda parte aqui, ó. O dano sanitário foi infinitamente maior do que o dano econômico. Por que isso acontece? Por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas aprenderam a viver no modus operandi pandemia. A gente já entendia como é que funcionava aqui. A queda foi menor. Mas também as restrições foram menores e por menos tempo. Mas olha só que interessante isso. Esse processo de recuperação da atividade econômica, ele veio acontecendo e isso dinamizou uma coisa muito importante, que é o mercado de trabalho, que eu falava para vocês antes. E aí vem uma mensagem muito, muito importante para quem está aqui e para quem está em casa. Essa crise, ela mudou a dinâmica das crises habituais. Normalmente, né, quem está no mercado informal, né, ou o mercado informal, ele age como um colchão nas crises. Isto é, as pessoas perdem o emprego na formalidade e elas partem para a informalidade como um meio de conseguir renda. A minha amiga Amanda Vitória, né, contadora lá, ela sempre fica falando com as pessoas a importância de se registrar, de se tornarem, né, formais. Essa crise mostrou a diferença de ser formal e de ser informal. Sabe por quê? Porque quem era formal teve muito mais proteção do que quem era informal. A gente está falando aqui de empresas e nós estamos falando de trabalhadores. As empresas formais acessaram acessar o bem, que foi maior do que um benefício emergencial. Então, olha que importante a gente entender a importância da formalização como um mecanismo, né, de se defender, inclusive, de uma crise como essa que a gente viveu. Mas olha só, aumentando aqui, né, o nível de emprego da economia, era de se esperar que a gente tivesse uma atividade econômica também começando a ganhar cada vez mais força. Vamos pensar, né, no discurso de todo político. A gente precisa crescer para gerar emprego e renda. Não é isso? Emprego
e renda. Emprego e renda. Por quê? Porque o emprego, nessa racionalidade, vincula a geração de renda. Mas olha só, essa nossa atividade econômica, ela está perdendo força. E ela está perdendo força por quê? Porque está acontecendo uma coisa chamada de inflação. Como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, essa inflação está corroendo o orçamento das famílias. Então, por mais que a gente esteja colocando pessoas dentro do mercado de trabalho, a gente não está conseguindo colocar massa de salários dentro da economia. Essa inflação que eu estou mostrando para vocês aqui é uma inflação que não acontece só aqui, é uma inflação que acontece no mundo inteiro. Então, está certo quem diz assim, essa inflação não é só nossa. É verdade. A inflação não é só nossa, é uma inflação que está em todas as economias do mundo, salvo aquelas economias que tipicamente não têm muita inflação. Mas essa inflação, ela é maior nos produtores do que nos consumidores aqui e no mundo. Se vocês olharem bem, os gráficos são muito parecidos, mas os eixos são diferentes. Esse eixo aqui vai até 6. Esse eixo aqui vai até 12. A inflação que é sentida pelos produtores é muito maior que a inflação que é sentida pelos consumidores. O que eu estou dizendo aqui? Que quem é empresário comprou a preços mais caros do que conseguiu vender para os seus consumidores. O que significa isso? Que se viu nos últimos tempos as margens diminuindo. A gente tem que cuidar com a dinâmica das margens. E por que a gente tem que cuidar com a dinâmica das margens? Porque se as margens começam a diminuir muito, elas começam a inverter. E quando ela começa a inverter, um negócio pode sair do positivo para o negativo. E aí, às vezes, vender é pior do que não vender. E isso, um cenário de inflação e concorrência pode fazer com que gente tome decisões erradas, que é a decisão de tentar ganhar mercado baixando o preço, acabando com a sua margem, faz a venda, mas acaba acabando com o seu negócio e prejudicando ainda os negócios dos seus concorrentes ali em volta. Então, esse cenário de competição que é o que a gente tem que dar uma cuidada, porque pode acontecer. Isso aqui é inflação no mundo. Essa aqui é a nossa inflação. Essa aqui é a inflação do consumidor brasileiro. A inflação do Brasil hoje, e é hoje, porque amanhã vai ser diferente, vai vir um número novo amanhã, tá certo? A inflação hoje está em 10,25%. Mas eu vou falar uma coisinha aqui, rapidinha. A inflação está 10,25%, mas eu tenho certeza que vocês estão sentindo diferente. Nós, consumidores em geral, estamos sentindo mais que isso. Parece que subiu mais. Parece que a minha vida ficou mais cara. Na verdade, aconteceu é que a tua vida mudou. A tua cesta de consumo mudou. A cesta que o IBGE mede continua sendo uma cesta de consumo que não tem pandemia nela. Vocês entendem isso? É uma cesta habitual. Então, um monte de coisas baixou de preço e que estão aqui dentro, mas a gente também baixou de preço porque a gente deixou de consumir. A sociedade deixou de consumir. Tá certo? Então, por exemplo, a gente não vai mais no cinema, as pessoas diminuíram muito o consumo de passagem de avião, as pessoas não vão mais em hotéis. Tudo isso está dentro dos dados aqui. Ano passado, roupa teve diferentemente de preço. Mas, em compensação, olha só que interessante isso. Eu comi muito mais em casa. Muito mais em casa. E como eu comi muito mais em casa, a minha comida também é muito menos diversificada em casa do que no restaurante, eu aumentei muito mais o consumo de certos produtos, esses produtos, porque eu aumentei o consumo e todo mundo aumentou o consumo, também aumentaram mais de preço. Então, a gente acaba tendo uma dinâmica de inflação, ninguém não está dizendo que o número está errado. Dentro da metodologia, o número está certo. Mas a gente mudou a nossa cesta de consumo de forma que a gente acabou consumindo mais aquelas coisas que ficaram efetivamente mais caras. Quando a gente olha para a inflação aqui, a gente vê a inflação muito capitaneada por alimentos e bebidas. A inflação de alimentos e bebidas está em 12,54%. É uma inflação muito alta, de algo que demanda grande parte do orçamento das famílias. Tem uma outra coisa também que subiu muito de preço. O que foi isso?
energia elétrica. Mas olha só como é diferente a energia elétrica de alimentação. Olha só que interessante isso, né? Quem aqui já foi, né, por exemplo, no supermercado, com dinheiro contadinho, e isso eu já fui muitas vezes, né, especialmente quando eu era mais jovem, né, a gente olha com carinho para o subtotal, não é verdade isso? Vai andando as coisas, a gente vai ir controlando o subtotal, né? Quando daqui a pouco passa de um limite, a gente fala assim, volta, isso eu vou devolver, eu nem gosto tanto disso aqui, né? Vou devolver. A gente consegue dar uma ajustada, mas a energia elétrica é diferente. Por que a energia elétrica é diferente? Porque primeiro a gente consome e depois a gente ganha a conta. É muito difícil a gente criar mudanças de hábitos que façam a gente diminuir de fato o consumo de energia. Resumo da ópera, quando aumenta a conta de energia elétrica, o que a gente faz é tomar mais parte do nosso orçamento para pagar a energia elétrica e conter o consumo de outras coisas. Então, a gente tem energia elétrica subindo bastante, tem o botijão também crescendo bastante, e tem a gasolina crescendo muito de preço, né? Nós estamos falando aí até setembro, não está contabilizado ainda o aumento de outubro, né? Um aumento de quase 40%. E aí a gente já falou sobre o que fez isso aumentar, né? O que fez isso aumentar, o core disso ter aumentado, está lá no preço do petróleo. Mas também tem uma outra coisa, a gente usa aqui álcool. Esse álcool vem de uma outra commodity, que também aumentou de preço. E tanto a commodity, que é a soja, mais a questão do petróleo, ambos são cotados em quê? Em dólar. Que fez o quê? Sofreu uma grande desvalorização nesse tempo. Então, quando a gente enxerga esse cenário inflacionário, ele é um cenário de inflação que não fica só limitado a esses produtos. Esse indicador aqui, eu acho um indicador bem interessante, tá? Porque ele mostra para a gente quão difundida está a inflação dentro da economia. Isto é, quantos preços estão aumentando de fato. Então, o que faz o IBGE todos os meses? O IBGE, todos os meses, pesquisa 377 subitens. 377, tá certo? E aí, ele mede quanto variou de preço em relação ao mês anterior. Desde setembro do ano passado, sempre mais de 60% dos itens aumenta em relação ao mês anterior. Então, isso é a definição de inflação. É quando a gente tem um aumento contínuo e generalizado dos preços. Então, a gente está vendo bens e agora serviços também, porque está aumentando a demanda, aumentando de preços. Então, a gente tem um cenário de preços aumentados, de orçamentos reduzidos. O que isso reflete, né? Vamos lá. Esse gráfico aqui, ele é uma reescrita daquele gráfico que estava anteriormente lá, falando de mercado de trabalho. Porque aqui a gente juntou a população ocupada, seja ela formal, seja ela informal. Então, lembra daquilo que a gente falou no início? A gente controla a pandemia. A gente ativa a atividade econômica. E isso faz com que aumente a população ocupada. A gente está começando a gerar empregos. A ordem lógica é a gente ter mais renda. Essa renda impulsionar mais consumo, isso estimular mais investimento. E a roda da felicidade ia começar a girar, tá certo? Só que a gente viu que a gente tem um entrave relevante, que é a inflação. E esse entrave relevante, que é a inflação, faz isso. Faz com que a massa real de salários não consiga sair do lugar. Isto é, a gente tem mais gente trabalhando, e tendo mais gente trabalhando, a gente tem que ter mais renda dentro da economia, e as pessoas dizem assim, mas, gente, cadê o dinheiro? O dinheiro foi comido pelo aumento dos preços, tá certo? Então, isso que eu quero que vocês também entendam. A gente tem famílias agora que, de um lado, começam a ter essa esperança renovada por reentrar no mercado de trabalho. Isso é, obviamente, algo positivo. Mas, em compensação, elas enxergam que a esperança delas, que era aumentada por entrar no mercado de trabalho, de uma certa forma, é cortada pela capacidade cada vez menor do poder de compra
em decorrência da inflação. Então, por isso que controlar a inflação precisa ser uma urgência. E por quê? Para a gente fazer com que, efetivamente, a engrenagem que a gente precisa que rode, rode. Quando a gente fala sobre isso, é importante a gente entender aqui a dinâmica das classes de renda. E agora vem um ponto que eu acho que é fundamental, que é entender quem é que é o teu cliente. O que a gente falou até agora? A gente falou agora que a economia está em recuperação, mas é uma recuperação que vai perder força, porque a inflação está ativando, né? Ou melhor, está perturbando o orçamento, especialmente das famílias. Mas dentro das famílias, quem está mais fragilizado são aqueles que são os mais pobres. Esse gráfico aqui, ele mostra a confiança do consumidor. Tem uma frase do José Galó que eu adoro. José Galó era o CEO da Renner, né? Ele diz o seguinte: é mais fácil você vender alguma coisa para alguém que não tem dinheiro do que vender alguma coisa para alguém que não tem confiança. Sabe por quê? Porque o cara que tem confiança, ele corre atrás do dinheiro para fazer a compra. Mas o cara que não tem confiança, ele guarda o dinheiro que ele tem no bolso. Por quê? Porque ele tem incerteza quando vem pela frente. Então, agora vem um ponto importante nessa nossa conversa aqui. O ponto é, você tem que saber para quem você está vendendo. Eu tenho uma amiga minha que ela tem uma pousada em Ingleses, Santa Catarina. Tá certo? E ela fala assim, é interessante, né, o que está acontecendo. Na beira da praia, tem um hotel de 5 estrelas. Esse hotel de 5 estrelas está sempre lotado. As pousadas de renda mais baixa, elas estão com problema de lotação. Isto é, as pessoas não estão procurando. Por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque essa crise foi pior para as classes mais baixas do que para as classes mais altas. As classes mais altas, em geral, estão ocupadas em coisas que conseguiram fazer, por exemplo, o home office. Se a gente pegar todo o funcionalismo público, não houve queda de renda dentro do funcionalismo público, que está classificado dentro das rendas mais elevadas. E quando a gente enxerga isso, a gente tem que entender que, se o nosso público é um público de classe mais baixa, talvez a gente tenha que entender que esse cliente não vai mais passar na nossa loja com a mesma vontade, com o mesmo apetite de consumo que ele passava no passado. E talvez a gente tenha que ter uma outra estratégia para aumentar o público que a gente atende, porque talvez nesse público a gente não consiga fazer as vendas que a gente precisa para fazer o nosso negócio continuar andando. Em compensação, dentre as classes de maior renda, o que a gente sabe? Que existe uma vontade ainda de consumir certas coisas que não estavam possíveis de ser consumidas no passado. Nós estamos falando aí de questões ligadas a turismo, nós estamos falando aí de questões ligadas a eventos, tá? Então, existem oportunidades, porque esse conjunto da população também teve poupança feita nesse período, né? Então, olha só que interessante, a gente tem realidades distintas entre quem é o seu público, quem você atende, e também uma dinâmica diferente dos segmentos. Quem trabalha mais com serviços vai enxergar ainda um ímpeto de consumo, de reentrada nesse processo, muito maior do que quem estava vendendo bens. Porque enquanto bens vai ter tendência a dar uma desacelerada, serviços ainda vai continuar acelerando, porque também tem uma base de comparação muito baixa. Então, notem aqui, ó, as classes de renda mais alta, as bem mais altas, elas inclusive passaram em certos momentos, ó, do limite prévio que a gente tinha de confiança na pandemia. Mas as classes mais baixas, elas não só estão em queda mais recentemente, como elas também ficaram em níveis baixos durante bastante tempo, né? Então, é um perfil diferente de consumidor, é um perfil que vai ter que ser tratado de um jeito diferente, no sentido de que vai ter que ter um esforço de venda muito maior do que se tinha antes, né? Eu conheço muita gente, né, do centro de Porto Alegre que disse o seguinte: os meus passantes não passam mais. Ou se passam, olham as vitrines e vão embora.
o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chamar o cliente para entrar na minha loja. Como é que eu chamo o cliente para entrar na minha loja? Eu chamo o cliente pelas redes sociais. Eu chamo o cliente pelo digital. Eu chamo o cliente quando eu mostro para ele o produto que eu tenho e que talvez ele não me conheça porque eu esteja num bairro que ele não estava acostumado a ir. Eu atendi um público que não contemplava ele e assim por diante. Então, esse entendimento a gente tem que ter dessa nova realidade. A inflação, gente, vai continuar elevada ainda durante um tempo. A gente vai ter a inflação caindo, né? E aí, quando eu falo inflação cair, o que significa isso? É que os preços vão continuar subindo num ritmo mais lento. Inflação não é preço mais baixo, inflação é sempre preço mais alto. Só que quando a gente diz que a inflação vai cair, a gente está falando que ela está crescendo menos. Mas a gente está falando aí de uma taxa de inflação que deve entrar o último trimestre de 2022 ainda em 5% ao ano, que é uma inflação ainda muito alta. E como é que a gente reage, como eu disse, a inflação alta, né? A gente reage, inflação alta aumentando os juros. Ano passado, a gente teve várias iniciativas aí de crédito sendo liberadas, vinculadas à Selic. Quem pegou o Pronamp na primeira linha, pegou o Pronamp com o quê? Selic mais 1,25. Não é verdade isso? Só que quanto é que era a Selic naquela época? 2. 2 mais 1,25, 13,25. Quanto é que está a Selic hoje? 7,75. O Banco Central escreveu na ata que na próxima ele aumenta em 1,5. Ontem, uma entrevista com um diretor disse que não se surpreenderia se aumentasse mais. As expectativas de juros para o ano que vem estão apontando para 11. Nós estamos falando de condições financeiras muito mais apertadas do que a gente tinha antes. Quem pegou a segunda tranche lá do Pronamp, pequenas empresas que pegaram, não pegaram mais 1,25, né? Pegaram mais 6. Então, os juros ficaram também mais altos. E agora, quem está tomando crédito, seja em qualquer lugar, está tomando crédito mais caro porque o IOF está aumentado até o final do ano. Nesse ambiente, né, que a gente não só tem hoje juros mais altos, mas como a gente vê num futuro próximo juros mais altos. O que a gente tem que entender? Crédito sempre vai ter o seu preço. E crédito sempre vai ser caro quando ele não for usado de maneira adequada. Então, antes de pensar se dinheiro é barato ou não, a gente tem que pensar para que a gente quer usar aquele dinheiro. Se o dinheiro não for usado para pagar e ser capaz de gerar renda, capaz de pagar aquela conta que ele vai gerar, não interessa quanto ele custe, ele sempre vai ser um crédito caro. E aí vem 2 pontinhos que eu acho que são relevantes ser falados aqui também, tá, Josi? Um é a gente entender claramente que o gerente do banco trabalha para o banco. Isso é uma lição importante, tá certo? O gerente do banco trabalha para o banco, mas ele é teu amigo. Ele é teu amigo e trabalha para o banco, tá certo? Outra questão importante, se ele trabalha para o banco, ele vai olhar para ti, vai ver o teu caso e vai ver, dentro das condições do banco, que é melhor para o banco, o que vai te oferecer. Então, entenda que instituições diferentes cobram taxas diferentes. E entenda que linhas diferentes têm custos diferentes. A gente, às vezes, procura fornecedores. E a gente bate, às vezes, no fornecedor financeiro, que é a primeira porta que nos abre, que é onde a gente sempre teve conta. Se você foi um bom pagador, se você é um bom pagador, use e abuse do Open Banking. O que é o Open Banking? O Open Banking é uma plataforma em que você pode compartilhar as suas informações financeiras. E o seu passado financeiro, se é um passado bom, ele pode vir a ser conhecido por outros players do mercado. E eu vou dizer para vocês, num cenário, meus queridos, de inflação alta, de juros em alta, de crescimento menor, cedo ou tarde, as empresas do ramo financeiro vão começar a selecionar os clientes.
E quem é que vai querer os melhores clientes? Todo mundo vai querer os melhores clientes. E quando você quer um melhor cliente, você tem que pagar por eles. Então, essa é uma moeda de troca. Só que se a gente não entender qual é que é a carta que a gente tem na manga, a gente não usa a carta. Então, quem tem bom histórico de crédito, use do Open Banking. Use do Open Banking como um mecanismo de tentar conseguir taxas menores. Aí você vai dizer para mim, mas é uma diferença tão pequenininha. Existe a mágica dos juros compostos, tá certo? A mágica dos juros compostos transforma coisas pequenininhas em coisas grandes a médio e longo prazo. Não dá para um cenário que nem esse, tudo que a gente ganhar no operacional, a gente perder no financeiro. Não dá. E aí a gente tem que pensar que a forma como a gente vende também tem que ser uma forma lucrativa. Vocês entendem isso? Tem que ser uma forma lucrativa. Em que sentido eu estou falando isso? Talvez a gente falar para um cliente, eu te parcelo em 5 vezes. Parcelar em 5 vezes é a inflação corroer esse dinheiro que você vai receber. Corroer esse dinheiro que você vai receber, talvez você não consiga dar vazão para o seu fluxo de caixa. A gente tem que pensar que isso muda, tá? Num cenário de inflação mais alta em relação a uma inflação mais baixa, como a gente tinha antes. A gente tem que entender que vender de formas diferentes tem custos financeiros diferentes. Se a gente começa a entender isso e começa a encaminhar as nossas vendas para aquilo que mais otimiza o nosso ganho, é o melhor canal. Porque a pergunta é, esses dias eu fui numa loja, que era muito engraçado, né? A moça me perguntou se eu queria pagar no crédito parcelado ou se eu queria pagar à vista, em dinheiro. Eu disse, à vista, em dinheiro. Ela disse, mas tu não quer fazer parcelado no cartão? Eu dizia, não, mas faz, é tão melhor para ti. É melhor para mim, mas era pior para a loja. Isso eu tenho que treinar as pessoas que vendem comigo, as pessoas que vendem para mim, porque elas têm que ajudar o meu cliente, mas elas não podem prejudicar o negócio. E, às vezes, para aquele consumidor que está ali, é quase que independente, é quase que indiferente. Mas, para o negócio, quando se soma isso um conjunto de ações, isso pode ter um efeito relevante. Então, vamos lembrar, tá? Num cenário que nem esse que a gente está vivendo, com os juros mais altos, com inflação mais alta, várias coisas a gente tem que otimizar nesse processo. Quando a gente fala ainda de condições financeiras, né, a gente não pode esquecer dessa questão aqui do câmbio. O câmbio, ele afeta a vida da gente de várias formas, né? Não só para quem vai viajar para o exterior, como muita gente pensa, né? Mas toda vez que a gente compra uma coisa importada, ou que tem um preço cotado em dólar, a gente acaba sendo afetado nisso, né? As nossas bombas de combustível, a gente enxerga isso de maneira cotidiana. Esse gráfico aqui é um gráfico muito legal, feito pela equipe do Bradesco. O que mostra esse gráfico? Tá? Esse gráfico é até setembro. Essa linha de cima mostra a variação do câmbio de verdade. Notem que o nosso câmbio é super nervosinho, tá certo? E ali embaixo, olha aqui, ó, ali embaixo eles fazem um exercício que é o seguinte, ó. Quando eu era pequena, eu era a filha mais comportada e meu irmão é o filho mais arteiro. Aí meu irmão chegava às vezes com os joelhos tudo lanhado, e a minha mãe falava assim, se tu te comportasse que nem a tua irmã, tu não ia pegar e te machucar desse jeito. O que o Bradesco faz aqui é o seguinte, se o real se comportasse assim como outras moedas de países emergentes, isto é, se ele fosse um comportamento mais parecido com o de suas economias, entre aspas, irmãs, mais parecidas com ele, como é que estaria hoje, né? Olha só, notem que lá em janeiro de 2019, janeiro de 2020, a gente tinha um comportamento bem parecidinho com os nossos países semelhantes a nós, tá? Quando chega aqui a época da pandemia, a gente descola, assim, tá vendo? A gente descola. Isso aqui ajuda a explicar por que a nossa inflação é mais alta que a inflação do resto do mundo. Então, quando alguém vem com a história e diz, mas essa inflação que nós estamos vivendo aqui é uma inflação igual ao que está acontecendo no mundo. Não, a nossa é potencializada.
A nossa é mais, tá certo? E a nossa é mais por quê? Porque a nossa tem a força do nosso câmbio, tá bom? O nosso câmbio está jogando a inflação para cima. Mas a pergunta é, o que está jogando o nosso câmbio para cima? O nosso câmbio está sendo jogado para cima justamente pelas questões fiscais, de como a gente está endereçando as questões fiscais. Mas, Patrícia, no curto prazo, ali, as contas do governo esse ano não estão até melhores? Olha, no curto prazo até estão, né? No curto prazo até estão, porque no curto prazo, vamos lá, inflação dá uma ajudada na receita do governo. E por quê? Com os preços mais altos, a alíquota incide sobre faturamentos maiores, o governo pega essa fatia, que ficou maior, tá show de bola. Então, no curto prazo, a situação até dá uma melhorada. O problema é o que acontece no médio e no longo prazo, isso aí não é sustentável. Então, o que a gente tem que estar fazendo por agora, né? A gente tem que estar endereçando questões para o futuro, pensando em melhorar estruturalmente a nossa economia, principalmente do ponto de vista fiscal, lá para o futuro. Tinha que falar em reformas que tornassem a nossa economia mais eficiente, mais barata do ponto de vista tributário, mais eficiente do gasto público, no exercício da atividade pública. Mas isso, infelizmente, a gente não está fazendo. E enquanto a gente não fizer isso, enquanto a gente passar mensagens aí complicadas quanto a isso, não muito claras, muito endereçadas a atender o curto prazo, os interesses, às vezes, de natureza política de curto prazo, a gente vai sofrer esse tipo de pênalti aqui, né? Via câmbio, que contamina a inflação, que dinamiza menos a nossa atividade econômica e assim por diante. Gente, vamos caminhar aqui para o fim com os tópicos aí que eu acho que a gente tem que destacar, tá certo? Vamos lá. Pandemia dando sinais de estar mais sob controle. Viva a vacina, viva os nossos hábitos que estão contendo isso de acontecer. Mas o que a gente tem que entender? Que essa pandemia trouxe mudanças de hábitos. A gente tem que se perguntar quantos nossos clientes foram impactados. Aí, você tem que pensar no seu negócio. O que você faz. Em que nível o tipo de cliente que você tem foi impactado por esse tipo de mudança de hábitos que aconteceu. Olha que interessante. Eu trabalho no setor de educação, de faculdade. Os alunos de curso inicial, eles querem continuar indo na sala de aula. Os alunos que estão mais no final do curso, eles sabem que eles já vivenciaram aquela questão de estar todos juntos. Eles entenderam, muitos deles, que talvez seja mais interessante conter cursos e ficar em casa. Mudou o nosso negócio. Nosso negócio, que era 100% presencial, tem que agora talvez ser presencial no início e online no final. Você tem que pensar no seu negócio. Qual foi a mudança de hábitos que você percebeu no tipo de cliente que consome o seu produto? Tem uma frase, né, bastante conhecida, que é a seguinte: quem sobrevive dentro do mercado não é quem vende o melhor produto, né? É quem entende melhor a necessidade do cliente. E a necessidade do cliente muda. Se a gente continuar vendendo o que a gente quer vender e não o que as pessoas querem comprar, a gente está fora do mercado. Então, isso é algo que cada um, em particular, tem que se perguntar. A segunda questão é lembrar que, nessa recuperação da economia, a gente está vendo os serviços ganhando mais espaço dentro do orçamento das famílias. Então, os serviços que estão numa base muito baixa estão se recuperando, mas isso tira espaço de orçamento que ainda estava ligado a bens. Então, tem muita gente que vivenciou no ano de 2020 algo incrível. A Tramontina nunca vendeu tanta panela como vendeu no ano passado. Talvez eu tenha ajudado queimando algumas, né? Ok? Mas o que vai acontecer agora é que a gente vai inverter essa chave, vai dar mais espaço para os serviços, e aí, lá nos bens, as pessoas também têm que entender, né, como é que vão realocar isso em termos dos seus negócios, né? Como é que isso vai ser impactado nos seus negócios. Quando a gente está falando, propriamente dito, das faixas de renda, a gente tem que entender que quem direciona esforços para atender as classes mais baixas são aquelas pessoas, aqueles negócios que vão ter mais dificuldade.
Porque são justamente essas pessoas que não estão só com mais perda de renda no momento, mas estão mais impactadas em termos de confiança. E quando a gente tem baixa confiança, o consumo acaba não se realizando. Outra questão importante está na formação de estoques. Olha só o que eu vou dizer aqui de interessante, ligando lá no início da nossa conversa. Lembra que eu falei sobre essa questão de ter um grande congestionamento marítimo? Lembra disso? Pois é. A questão é que esse congestionamento marítimo, essa falta de transporte no mundo, não se resolve tão cedo. Não se resolve tão cedo. Então, além de pressionar preços, vai faltar certos produtos. Então, se no passado não muito distante, todo mundo tinha aquela ideia do just in time, que é compra quando precisa, agora, se deixar para comprar quando precisa, pode ser que quando vai comprar, não tenha. Então, a forma de pensar estoques tem que mudar. E que momento, né? Que momento para mudar? Que momento? Justamente na minha hora, né? Por que isso? Porque, vamos lá, o que a gente aprendeu toda a vida? Que estoque era dinheiro parado. Deixar dinheiro parado quando o dinheiro está caro é muito complicado. Então, por isso que a gente tem que começar a pensar cada vez mais, mesmo em ambientes de negócios pequenos, tentar cada vez mais racionalizar o processo de formação dos estoques. Hoje, existem vários tipos de inteligências disponíveis para ajudar a gente a fazer estoques melhores. Mas, para isso, tem que conhecer os dados de fluxo de vendas do seu negócio. Tá certo? Então, os níveis de estoques têm que ser um pouquinho maiores do que a gente tinha antes para garantir venda, mas, de novo, com todo o cuidado de não apertar demais nesse acelerador, né? Porque isso pode ter outros tipos de comprometimento na sequência. Por fim, não podemos esquecer, né, que o crédito não está só mais caro, como o crédito vai se tornar ainda mais caro. As empresas, de todos os níveis, mas especialmente as pequenas, experimentaram tomar crédito como poucos momentos da história se viu. A gente teve um salto na participação das pequenas e microempresas no montante de crédito da economia brasileira. Está chegando o tempo de pagar, né? E esse tempo de pagar tem um custo mais alto. Isso tem que ser lembrado, tá? E por que tem que ser lembrado e essas parcelas têm que ser pagas em dia e tudo mais? Porque esse não é um momento para se tornar o quê? Inadimplente. Esse não é um momento para se tornar inadimplente. Tá certo? Esse é um momento para a gente continuar tendo acesso a crédito, porque isso é uma graxa importante para fazer os negócios funcionarem. Tá? E quando vai tomar crédito, toma cuidado com o volume de crédito, toma cuidado para que vai usar o crédito. E uma coisa muito importante, entenda o timing do seu negócio. Às vezes, um negócio, para ser mais lucrativo, ele tem que ser menor. Talvez, às vezes, a gente tem que dar um passo para trás, para ganhar impulso, para saltar mais longe. E essa consciência, às vezes, quando se é o dono do negócio, nem sempre é fácil de se ter. Então, fica uma dica aí, vem procurar o pessoal do Sebrae, conversa com um consultor, conversa com alguém que tem um olhar desapaixonado pelo seu negócio, para que ele consiga enxergar coisas que talvez você não consiga mais enxergar, porque os seus olhos estão vendo outras coisas, né? Estão vendo o carinho, estão vendo o esforço, estão vendo a história. E vamos lembrar, né, que negócio não se faz com base no passado. Negócio se faz com a expectativa de futuro. Eu agradeço a atenção de vocês. Peço desculpas se eu me alonguei demais. Agradeço essa plateia animadíssima aqui, que estava aqui me assistindo, participando. Convido quem puder me seguir nas redes sociais, lá no LinkedIn, Patrícia Palermo, no Instagram, @pati.palermo. Queria fazer um comentáriozinho super rápido. Nós estamos na Semana Nacional da Educação Financeira, né? Então, existe acontecendo uma série de ações para tentar fazer as pessoas serem mais educadas do ponto de vista financeiro. E eu também estou com uma ação nas minhas redes sociais, divulgando pequenos posts que fazem a gente pensar sobre questões simples do nosso dia a dia. Então, convido vocês a seguirem e compartilhar isso comigo, tá bom? Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Patrícia. Acho que é super válido a gente ter este tipo de encontro e de conversa. Assim. Não é a todo momento que a gente tem
com tanta facilidade de informação e tanta clareza de informação esses processos econômicos para negócios, né? A gente percebe essa dificuldade. É claro que o Sebrae ele está à disposição de todos os empreendedores que tenham essa necessidade, e este movimento a gente faz justamente para que vocês consigam enxergar dentro dessa estrutura um dos benefícios que o Sebrae pode ofertar. Bem rapidamente, a gente tem algumas perguntinhas ali, para não tomar muito tempo dos colegas. Eu acho que seria bem interessante, o pessoal ficou com dúvidas sobre o Open Banking. Como que funciona, é de comer, de passar no pão, o que faz esse bicho? Então tá, vamos falar em termos genéricos aqui, porque se a gente for falar da questão da particularidade, a gente vai ter problemas, né? Quando a gente está falando de Open Banking, a gente está falando de uma visão de compartilhamento de dados. Quando a gente para e pensa, né, naquela folha de cheque, vocês lembram disso? A folha de cheque que embaixo tinha assim, cliente desde, não é verdade isso? Aquilo lá era um crédito que a gente tinha para a vida. Ó, sou cliente desde... Aí as pessoas olhavam assim, 1900 e alguma coisa. Nossa, esse cara tem história, né? O que acontecia? As informações bancárias, elas eram informações restritas ao banco. Então, o banco conhecia todo o seu histórico de rendimentos, o banco entendia se você pagava ou não pagava as contas que você tinha lá. Quando você tomava crédito, qual era o tempo que você tomava esse crédito, e se você pagava ele no vencimento que foi acordado ou não. Mas essa informação ficava o quê? Restrita àquela instituição financeira. Então, quando você chegava numa outra instituição financeira, você chegava e dizia, boa tarde, eu sou a Patrícia Palermo, e eu vim aqui querendo tomar crédito. E aí dizia para mim, pai, o que você pode me dizer sobre você? No máximo, a gente podia trazer, às vezes, alguns contra-cheques, algumas informações a mais, mas ele não conhecia o nosso passado em termos de hábitos de fluxo. Agora, a gente compartilha isso. Então, quando a gente faz isso, a gente dá informação. E você sabe que a informação é uma coisa valiosíssima, né? Porque a informação, ela fala mais sobre nós do que as nossas palavras. Porque elas mostram as nossas ações, elas mostram o nosso comportamento. O Open Banking é uma solução, né, que foi muito pressionada pelo Banco Central, né, para que se formasse via as instituições financeiras. E como é que funciona? Quando você pega, por exemplo, né, e quer compartilhar os seus dados, que você é do banco A, com, por exemplo, a cooperativa de crédito C. O que você faz? Você vai lá na plataforma do Open Banking e você autoriza efetivamente que os seus dados que estão no banco A sejam informados para a cooperativa C. Não é uma coisa tipo, os meus dados vão estar abertos para todo mundo. Não. Vão estar abertos para quem você quer que eles se abram. E aí, a partir disso, ele pode olhar o seu passado e oferecer alternativas. E essas alternativas não precisam vir só na forma de crédito. Elas podem vir na forma de todo e qualquer produto que vocês consumam junto a uma instituição financeira. A gente fez alguns passos importantes nos últimos tempos nessa questão de relacionamento com o setor financeiro. A gente está vendo movimentos muito interessantes, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um cooperativismo de crédito muito forte, concorrendo de maneira relevante com os grandes players, dando crédito, muitas vezes, para quem não quer dar crédito. Vai ser dado crédito via instituições bancárias tradicionais. A gente vê as fintechs acontecendo. A gente vê o Pix tornando essa relação cotidiana, né, de transações financeiras ficarem muito mais rápidas e baratas. Quando a gente tem uma oportunidade que nem essa, de diminuir desinformação no sistema, a gente está diminuindo a assimetria de informação e diminuindo custos. Mas, para isso acontecer, a gente tem que fazer uso. Se a gente continuar batendo nas mesmas portas, se a gente continuar usando as mesmas soluções, a gente vai continuar com os mesmos problemas de sempre. Então, se a gente tem mais players, a gente tem que conhecer mais esses players. Se a gente tem esse tipo de alternativa, a gente tem que usar esse tipo de alternativa. Tá bem? Certo. A gente tem uma outra pergunta aqui da Rose sobre as perspectivas de serviços. Quais são os serviços potenciais para 2022? Olha, eu acredito que quando a gente olha para serviços, né, em geral, quem mais vai responder estatisticamente vai ser, basicamente, aqueles que foram os mais afetados. Mas a gente lembra aqui que
que a gente tem uma barreira derivada da inflação. Então, quando a gente fala de voltar, não necessariamente é voltar ao patamar que a gente tinha no pré-pandemia. Vocês entendem isso? Quando a gente está falando, por exemplo, dos próprios restaurantes, né? Os próprios restaurantes. Será que as pessoas querem ir em restaurantes tão movimentados como eles eram anteriormente? Às vezes as pessoas podem selecionar e mudar de comportamento. Às vezes as pessoas ficaram mais em casa. E, portanto, ficando mais em casa, estão menos na rua, por mais que andem mais na rua do que andavam no passado. Então, quando a gente fala, por exemplo, de hotelaria, quando a gente fala de serviços do tipo, por exemplo, bares, restaurantes, eventos, é óbvio que a gente vai ver este aumento significativo. Mas por quê também? Porque tem uma base de comparação muito baixa, tá certo? Mas, obviamente, é um drive aí interessante em que as coisas vão e estão começando a acontecer. A gente tem uma pergunta da Amanda. Na realidade, é bem capciosa, assim, né? A pergunta dela. Indica fazer um planejamento junto a um profissional contábil desde pequeno? Olha só, vamos lá, né? A Amanda foi minha aluna, tá? Quero deixar isso bem claro aqui, né? Quando a gente está falando, né, de contábil, de planejamento contábil, eu acho que a gente tem que fazer planejamento contábil desde pequeno negócio. Quando um negócio acontece, ele tem que ter um planejamento contábil. Esses dias, eu fui jantar fora com uma amiga minha. E ela disse para mim, deixa aqui que eu pago, né? Eu pago para nós. E ela mandou, eu achei tão querida da parte dela, e ela pegou e mandou um Pix para o restaurante que a gente estava, vindo da empresa dela. Que bonito, né? Que lindo isso, né? Naquele momento eu disse, que bom que tu acabou de fazer uma papuça na tua contabilidade para pagar esse jantar aqui, né? A gente não pode confundir as nossas despesas com as despesas do nosso negócio, jamais isso. E, às vezes, quando a gente tem um profissional contábil do nosso lado, que chama a nossa atenção de como a gente deve fazer o certo, é quase que nem ir na nutricionista, né? Ela nos ajuda a manter a linha reta, a dar uma orientação básica para a gente. Então, talvez, até quando o cara começa lá no MEI, ele tinha que começar a ter um acompanhamento contábil. Sabe por quê? Porque ele aprende desde pequenininho como fazer as coisas certas. E quando a gente aprende desde pequenininho a fazer as coisas certas, a gente faz certo quando a gente é pequeno, quando a gente é médio, quando a gente é grande. E quando a gente faz as coisas certas, é mais fácil crescer. E isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a entender. Um MEI, por exemplo, ele é alguém que decidiu se profissionalizar. Então, ele tem que se profissionalizar no todo, inclusive no que a gente diz respeito à questão de tratamento contábil, né? Então, sim, Amanda Vitória, eu acho que a gente precisa ter o acompanhamento de alguém desde quando, como profissional, né, como negócio surge bem pequenininho, tá bom? E da mesma forma, a gente coloca também, sempre que estiver empreendendo, buscar auxílio, né? A gente está aqui no Sebrae, mas, obviamente, tem outros agentes que podem ajudar. Hoje de manhã, a gente está num dia aqui de palestras e de lives, e nós tivemos 3 cases de 3 empresas que foram unânimes na conversa, assim, de como o apoio que receberam, aqui por acaso porque estamos no Sebrae, mas a gente sempre coloca qualquer outra instituição, mas como é importante se caminhar junto, né? Então, se é o profissional contábil, pegue o profissional contábil, se vier para o Sebrae, venha para o Sebrae, se tiver um outro, procure, porque sozinho a gente tem um entendimento que a gente já percebe que não tem tanta potência assim, porque justamente fica com um pensamento muito limitado, né, Patrícia? Josi, deixa eu te falar uma coisa que eu acho que é bem legal também de compartilhar com vocês, né? Eu acho que muitas das coisas que eu aprendi na minha vida foi porque eu conversei com gente mais inteligente que eu, né? Com gente que tinha estudado mais que eu, com gente que tinha vivido mais que eu. E quanto mais a gente conversa com outras pessoas que têm experiências diferenciadas das nossas, a gente se enriquece com isso. A gente aprende com elas. A gente entende erros para a gente não cometer e a gente atende acertos que a gente pode e deve fazê-los, né? Então, quando a gente tem espaços, por exemplo, como esse espaço tem que ser um espaço de encontro, isso aqui tem que ser um espaço de troca, né? A gente, no Brasil, muitas vezes, se fecha dentro do nosso negócio e se importa muito pouco em fazer networking quando a gente tem o nosso negócio. Quando, na verdade, a gente devia fazer muito isso. Porque a gente pode entender a potencialidade do outro, a gente pode entender o problema do outro,
entendendo a potencialidade do outro, a gente pode se potencializar junto, entendendo o problema do outro, a gente pode lutar junto, né? Então, cada vez mais que a gente consegue fazer isso, e aqui tem entidades sentadas, né, representantes de entidades sentadas, as entidades têm que ser cada vez mais espaço desse lugar de trocas, em que as pessoas trocam informações, trocam experiências, trocam vivências, porque eu acho que com isso a gente consegue avançar e consegue avançar bem mais rápido, principalmente quando tem um cenário nebuloso como esse que a gente tem hoje. Tá bem? A gente tem uma última pergunta aqui, Patrícia, que na realidade é quase uma previsão aqui. Melhoras da economia, é uma pergunta do Pedro. Tem uma previsão? Olha, o que a gente tem ali, né, é uma expectativa de crescimento ainda positiva, né? Então, é melhor crescer um pouquinho do que não crescer nada, né? Mas é um pouquinho, tão pouquinho, que qualquer ventinho pode derrubar a gente. Então, se eu pudesse terminar aqui, eu vou dizer para vocês uma coisa que, para mim, é relevante. Eu sempre gostei dos problemas que eram meus. Porque os problemas que eram meus, eu também tinha capacidade de gerar a solução. A gente está terminando hoje aqui, e eu não quero terminar com uma coisa ruim, pesada. Muito pelo contrário. O que a gente tem que entender é que o Brasil não vai ajudar a gente. E se o Brasil não ajuda a gente tem que se ajudar. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que olhar para o nosso negócio, tá certo? A gente faz pesquisas no lugar que eu trabalho que mostra que muitos pequenos negócios não fizeram mudanças nesse período para tentar alcançar vendas melhores, para diminuir despesas. Cara, quem pode cuidar do teu negócio é tu. Quem pode tomar decisões pelo teu negócio é tu. Quem pode procurar saídas para os problemas que está vivendo é tu. Então, é essa parada que a gente tem que fazer, às vezes, e olhar para dentro, que a gente precisa fazer com a maior urgência possível. Porque esperar a onda da economia para ser levantado, muitas vezes pode demorar tempo demais e a gente se afogar nisso, né? Então, começa a bater os braços, começa a bater as pernas e começa a vir à tona, né? Porque isso vai te fazer respirar mais à vontade, isso pode te enxergar, te mostrar coisas melhores, pode te levar até a resultados melhores do que tu tinha antes no teu modelo antigo de funcionamento, tá bom? Pessoal, ficamos muito felizes com este momento, agradecemos imensamente a participação da Patrícia, eu acho que isso é um ganho que nós temos sempre quando a gente consegue fazer esse tipo de movimento, trazer esse nível de informação tão qualificada para todos que têm essa oportunidade. Patrícia, muito obrigado por ter vindo. Eu só agradeço, né? Eu só agradeço e espero que o trânsito esteja bom para eu voltar também agora, tá? Muito obrigado para vocês que estiverem em casa, muito obrigado para vocês que estiveram aqui, né? A nossa plateia, né, que fez aqui parte desse nosso evento híbrido. Tomara que a gente tenha uma nova oportunidade em breve, tá bem? Teremos. Pessoal de casa, muito obrigado. Nós deixamos aqui um outro convite. Agora, no dia 23, a gente vai ter um evento para quem gosta de inovação, para quem gosta de empreender para esse lado, que é o Demo Day. Então, serão 9 startups apresentando seus pitches. Aí fica o convite, a gente vai fazer a transmissão pelo YouTube do Sebrae RS. Então, fica aí mais uma super dica de apreciar esse outro cenário, esse outro movimento. Pessoal, muito obrigado. Agradeço demais a presença de todos aqui presencialmente, aqui, redundante, e o pessoal de casa. Satisfação, até a próxima. Tchau, tchau. A gente nunca sabe quando o mundo vai mudar. Agora falando com vocês aqui, né? No fundo, né? A gente quer sempre chegar aqui. Vem com a gente, Sebrae RS. Empreendedorismo que transforma.